Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Fala Sério. Estamos aqui com a Karen, seja bem-vinda, Karen. Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. É isso aí, nós vamos falar hoje sobre o Concílio Vaticano II e para isso nós convidamos a Karen, nossa irmã consagrada da comunidade Aliança, lá de Curitiba. Tá frio, Karen, aí hoje em Não, Curitiba? hoje tá calor, bem calorzão. Coisa boa. De vez em quando o calorzinho é bom, É né? verdade, é bom, mas a gente não tá muito acostumado aqui não, sabe? Então, Karen, se apresenta um pouco para a gente te conhecer melhor, o pessoal que está em casa. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Karen, eu sou, como a Lívia disse, né? Eu sou membro da comunidade Aliança, moro aqui na missão de Curitiba. E hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouco sobre essa temática do Concílio Vaticano II, né? É um tema tão interessante e tão importante porque ele influencia diretamente a nossa igreja como nós estamos nos tempos atuais, né? Então, às vezes, como nós temos comportamentos, decisões, a forma da igreja se expressar é muito relacionada ao que nós vivenciamos no Concílio Vaticano II, 50 anos depois, que ainda reflete na nossa história nos tempos atuais. Então, vamos lá. O que Vamos é lá. um concílio ecumênico? A gente fala de Concílio Vaticano II e a gente lembra, Uhum. né, que foi um concílio ecumênico. Então, o que significa isso e o Concílio Vaticano em si, qual foi o diferencial dele? Tem. Então, a gente tem que lembrar que um concílio, o que é um concílio, né? O concílio é um encontro de bispos, né? Que tem como objetivo fazer uma análise da igreja e da sociedade, como ela se encontra, né? Se for necessário, reorientar a igreja enquanto pastoral, enquanto doutrina de fé, né? E também fortalecer ou reformar a organização da igreja. O Concílio Vaticano II, ele aconteceu entre 1962 e 1965, né? E diferente dos concílios regionais, um concílio ecumênico, ele reúne bispos e representantes do mundo inteiro. Então, seja a Igreja Romana Católica, as demais expressões da Igreja Católica, né? E também pessoas de outras denominações cristãs e não cristãs que participaram desse concílio como ouvintes e como hóspedes no período que ocorreu o Concílio Vaticano II, né? Vale lembrar, né, que na história da Igreja já houve 21 concílios ecumênicos na história, mas esse Concílio Vaticano ele se destaca primeiro assim, pela grande abertura, né, e pela capacidade de estar aberto a acolher o que outras pessoas que não eram da Igreja Romana teriam para contribuir, mesmo não tendo o direito de voto, né? Então, foi um tempo muito frutífero dentro da igreja, o período do Concílio do Vaticano II, para todos nós, né? E foi uma grande novidade, né? Porque as pessoas, por mais que a gente tivesse tido o Concílio Vaticano I, né? Algumas não tinha sido acabado, né? Devido ao falecimento do Papa, foi uma surpresa quando João 23 fez esse pedido, né? Foi uma grande surpresa. Sim. E quais foram os antecedentes históricos que prepararam o terreno para a convocação de um concílio? O que é que aconteceu antes ali? Qual é o contexto do Concílio Vaticano II? Então, vamos falar um pouco das questões históricas, né? Mas antes, eu queria só ressaltar aqui a importância do Concílio Vaticano II. Muitos autores dizem que o Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, um dos maiores acontecimentos da Igreja Católica em todo o século XX, porque ele trouxe essa coisa da dinâmica missionária, né, e da responsabilidade com o mundo atual, ou seja, a palavra adornamento que foi usada, né, que é a atualização, essa abertura, né, do desejo da igreja de compreender as necessidades e as realidades do que acontecia naquele período.
Isso é importante refletir, porque a gente percebe na igreja e nos documentos que foram escritos, que antecederam as cartas, os documentos, né, as homilias, os encontros que antecederam o Concílio Vaticano II, já demonstravam uma preocupação da Igreja Católica em participar e entender essa sociedade. Mas quais eram os antecedentes históricos? Primeiro, a gente tem que lembrar que a sociedade passava por uma profunda mudança, né? No Concílio Vaticano II, com o Papa Pio IX, entre o ano de 1869 e 1870, como eu havia comentado, não havia chegado ao fim devido à Guerra Franco-Prussiana, né? E também houve também depois o falecimento do Papa, né? E aí nós tivemos também o desenrolar da Revolução Industrial, que já tinha começado, né, no século XVIII, nesse período. Então, as pessoas estavam saindo daquele modelo agrário e daquela mentalidade até mesmo feudal, né? Então, as pessoas elas estavam migrando das regiões rurais para as regiões urbanas. Então, existia todo um frenesi da questão assim, de você conseguir ganhar dinheiro, entendeu? As pessoas estavam enriquecendo, por mais que existissem uma grande disparidade social, ou seja, nós tínhamos os donos das indústrias, os empreiteiros com negócios muito lucrativos, nós tínhamos uma população europeia muito pobre. No caso, os funcionários, as pessoas que trabalhavam nas indústrias, né? Também vale lembrar que essa realidade não era uma realidade específica da Europa, nós também tínhamos vários problemas sociais e graves na América Latina e na África, né? Então, esse desenrolar da Revolução Industrial foi trazendo essa mentalidade de que talvez as questões espirituais estavam em segundo plano em detrimento das questões materiais, né? Aí começou também essa questão da venda do aço, do petróleo, da química, da eletricidade. Então, a nossa sociedade ela começou a se transformar, né? As pessoas começaram a ter energia elétrica, elas começaram a participar de encontros, de bailes, das questões políticas. Também aconteceu o processo da emancipação feminina, né? As sufragistas, que eram o movimento sufragista para que as mulheres tivessem direito ao voto, e o modo capitalista era o que estava prevalecendo. Entenda, era o modo capitalista que prevalecia, mas a desigualdade social também era muito grande, né? A gente vivia numa Europa que não tinha saneamento, numa Europa que as pessoas morriam com doenças, por exemplo, aos montes, né? A peste bubônica, a gripe espanhola, enfim, várias situações que ocorreram, né? Em todo esse movimento, se destacou, então, o que a gente chama do regime liberal, né? A mentalidade da liberalidade, do liberalismo econômico, ou seja, você mesmo tem que ganhar para produzir a sua riqueza. Então, essa mentalidade competitiva e muito materialista se estabeleceu, certo? Com isso, e com as desigualdades sociais, surgiram muitas revoltas na população. A gente pode falar um pouco da Europa e a gente pode falar um pouco da Europa, digamos assim, leste europeu, a região da Rússia também, onde existiam ainda os czares que dominavam a localidade da Rússia, né? Então a população vivia paupérrima, sendo que alguns monarcas eram muito ricos. Isso foi causando uma revolta muito grande. As pessoas começaram a perder a fé em Deus, perder a fé no caso da santidade dos sacerdotes, dos que representavam a igreja, né? Veio, então, a Revolução Bolchevista, que trouxe a proposta do socialismo. Na sequência, nós tivemos aí... na verdade, a Revolução Bolchevista ela veio nesse período veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aí a Primeira Guerra Mundial, vale lembrar que nós estávamos aí
sob a responsabilidade do pontificado de Bento XV, né? E na Segunda Guerra Mundial surgiu outra questão, que foram os regimes totalitários. Isso tirou muito a fé das pessoas. O fascismo, o nazismo, né? E outros movimentos que tinham o stalinismo também, né? Ao mesmo tempo, nasce a presença dos leigos, porque quando a igreja foi perseguida nesse período, né? Muitas das pessoas, a gente pode voltar um pouquinho antes da Revolução Industrial e falar já da Revolução Francesa, com a mentalidade do iluminismo, as pessoas começaram a ser muito perseguidas. Então, os católicos começaram a se reunir nas casas das pessoas, né? É tão interessante porque a gente está vivendo mais ou menos essa experiência agora no período da pandemia, né? Nós que tínhamos como templo, né? Então, agora as pessoas, com a ação católica, as pessoas voltaram para os seus lares, se encontravam nos lares para exercerem as suas manifestações de fé e de religiosidade. É nesse período, então, que surge, né, João 23, como aquele que foi eleito como Papa. Ninguém imaginava que ele poderia ser escolhido, porque ele não vinha de nossa, que Papa intelectual, famoso, conhecido. Não, nada disso. Ele era extremamente simples, né? Muito voltado para as comunidades, né? E existia um problema também dentro da Igreja Católica, que era o clericalismo religioso e a centralidade de somente ouvir a Cúria Romana. Então, os padres que viviam nas outras localidades, nos outros países e continentes, não tinham voz. E com o Concílio Vaticano II, além de trazer esses patriarcas das outras denominações católicas, esses padres, esses sacerdotes, esses cardeais que eram de outros países, também tiveram a oportunidade de fazer sua contribuição. Então, assim, mais ou menos assim, é o cenário do período que antecedeu o Concílio Vaticano II. Nossa, muito bom, muito bom. A gente deu uma viagem aqui, né? Deu uma viagem. E, Karen, quais eram os objetivos do concílio? Então, eu trouxe até aqui vou fazer uma pequena leitura. Eu trouxe aqui para vocês uma carta de João Paulo II, que ele diz o seguinte: na carta apostólica, no início do novo milênio, né, diz assim João Paulo II: concluído o jubileu, sinto ainda mais interessante o desejo de indicar o concílio como grande evento de que se beneficiou a Igreja no século XX. Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. E mais à frente ele diz: no início deste século, o nosso passo tem de tornar-se mais rápido para percorrer as estradas do mundo. Então, o Concílio Vaticano II, ele foi um concílio que fez uma autorreflexão. Primeira coisa que ele faz é uma autocrítica. Como a igreja estava se comportando e estava se relacionando com a sociedade. Aí, no período do concílio e das assembleias, onde os cardeais e os bispos se reuniam para fazer os debates, nós tínhamos dois grupos, os grupos bem conservadores, bem resistentes à mudança do concílio, né? Então, muita coisa que passava na mão deles, quando ia fazer a revisão dos documentos, vetava muita coisa. Por isso que muita gente fala que, quando você vai ler, por exemplo, os documentos que saíram do concílio, achei que foi tímida essa mudança, ou achei que foi tímida aquele, entendeu? Mas é por causa desse entrave que existia interno, né? E os bispos, né, muitas vezes de outros países, que gostariam de uma mudança mais efetiva. Então, o concílio trouxe uma mudança pastoral, principalmente pastoral. É como se ele fizesse um choque de realidade para a nossa igreja. Vejam que nós estamos vivendo, e se nós não fizermos nada, as pessoas vão, mais do que se afastarem da Igreja Católica, as pessoas vão se afastar de Deus, as pessoas estão abandonando a Deus, que era o que Bento XVI falava muito do relativismo, né? Então, esse relativismo já era presente nesse período. A gente tem que lembrar também que no período de 62 e 65, que foi o período do Concílio Vaticano II, nós estávamos vivendo um outro momento na sociedade, que era a Guerra Fria. Então, era aquela iminência de uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, as pessoas estavam muito voltadas para as questões pessoais, as questões da guerra,
as questões das suas particularidades do que a fé. Então, esse despertar pastoral fez com que a igreja pudesse aprofundar-se nos seus ensinamentos, né? E tudo aquilo que a igreja tinha de conteúdo formativo e teórico precisava ser colocado na forma prática. E aí, quando a gente vai vendo os documentos sendo produzidos, né, no Concílio Vaticano, você vê essa praticidade nos documentos, onde ele orienta as pessoas. Leigos façam isso, sacerdotes façam aquilo, nos hospitais façam isso, entendeu? Eles vão dando orientações práticas para que aquilo não fique tão subjetivo, mas que exista uma ação evangelizadora real na transformação da igreja e da sociedade também. Então, esse foi um dos principais objetivos do Concílio Vaticano II. Você falou de Bento XVI, eu me lembrei de uma coisa, assim, quando ele renunciou e tal, ele depois, né, fez uma reunião com os sacerdotes e ele falou sobre o espírito do Concílio Vaticano II. Então, você depois que está em casa pode pesquisar, né? A gente também vai procurar e colocar o link aqui para você poder ter acesso a essa partilha de Bento XVI. Ele vai falando como um pai que vai lembrando, vai contando, vai dizendo como era o espírito do concílio. E é muito, muito especial, assim, né, de ver e tudo. Também o discurso, né, do Papa João XXIII, quando aquele discurso da lua e tudo que ele diz, né, quando vocês chegarem em casa, abracem os seus filhos, beijem, diga que o Papa mandou um abraço, né, para ele, assim. Então, realmente é algo muito tocante, né, a gente imaginar, e as imagens são muito fortes, a gente vê aquele mar de mitras entrando ali, né, tantos e tantos bispos, né, tantas e tantas pessoas reunidas. Então, tá. Falar das constituições. As constituições que o Concílio Vaticano desenvolveu nos encontros foram constituições apostólicas e constituições disciplinares, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que, afinal de contas, se falou no Concílio Vaticano II, né? Os textos que resultaram do Concílio Vaticano II, eles abordaram uma variedade dos mais diversos temas relacionados a fontes de fé, liturgia, liberdade religiosa e as relações com outras religiões. Então, a gente pode agrupar em 3 grandes categorias dos temas que foram tratados no concílio, que é o que é a igreja, o que a igreja faz e as relações da igreja com o mundo, certo? Então, e também houve um espaço, né, para se falar sobre a presença do leigo e o protagonismo do leigo. Então, durante o concílio, alguns temas foram discutidos de forma especial, certo? E também foram falados sobre a questão da luz da igreja, né? Que a luz da igreja... Isso é uma coisa interessante antes de falar sobre as constituições, que a igreja não possui luz própria. Isso foi falado inúmeras vezes. A igreja não é iluminada por si só, ela não se basta. Quem é a luz é o próprio Cristo. A igreja só reverbera a luz de Cristo. Então, isso é muito forte, porque nos coloca a nós no nosso devido lugar, entende? Que Cristo é o centro de tudo, né? Então, as constituições, as apostólicas, foram as de maior importância. Elas foram divididas em constituições dogmáticas ou disciplinares, que são as pastorais e as conciliares. E as dogmáticas, elas trataram, então, desses temas fundamentais da fé, e as disciplinares falaram sobre as determinações canônicas, temas oficiais da igreja. Então, o Concílio Vaticano II, ele produziu 2 constituições dogmáticas, que é a Dei Verbum, que é sobre a revelação divina, que eu recomendo muito que as pessoas leiam. Ela é muito interessante, porque ela trata do verbo, desse verbo que se faz carne, né, e que habita entre nós, trata dessa revelação que é a própria palavra de Deus e o próprio Cristo, né? E a Lumen Gentium,
que fala sobre a igreja em si. Que aí ela vai falar da luz dos povos, da luz de Deus, do Cristo como centro de todas as coisas, né? Também teve outras duas constituições pastorais conciliares, que foi a Sacrosanto Concílio, que aí vai falar da Sagrada Liturgia da Igreja, e aí ela trata do movimento litúrgico, esse movimento de mudança, de transformação comportamental com a sociedade, né? E a Gaudium et Spes sobre a igreja no mundo atual, que particularmente é a que eu mais gosto, sabe? Porque aí, nessa Constituição, ele vai tocando quais são os problemas reais, e quando você lê a Gaudium, você percebe que muita coisa do que está escrito nela acontece ainda hoje, entendeu? Outras proporções, mas acontece ainda hoje, né? Outros desafios que nós vivemos, né? Então, se nós falássemos de constituições, a minha sugestão é que quem quisesse ler, né, porque existe também o compêndio do Concílio Vaticano II, esse aí que você tem atrás, que você pode ler, estudar, né? Mas se você quiser começar por essas, é excelente, assim. Mas tem inúmeros outros documentos que o Concílio Vaticano II nos presenteou nesse tempo. Sim. Você já falou um pouco, né? Mas se quiser aprofundar sobre essas consequências pastorais e também catequéticas do concílio. Ah, sim. Então vamos só rememorar, né, o que eu tinha comentado no início da nossa conversa, né? Que é essa maior pastoralidade, uma maior objetividade na evangelização. E aqui eu quero citar para vocês o artigo 1 da Lumen Gentium, que fala: esse sacrosanto sínodo congregado no Espírito Santo deseja ardentemente anunciar o evangelho a toda criatura, todos os homens, com a claridade de Cristo que resplandece na face da igreja. Então, olha só que interessante. Nessa frase diz: peça ao Espírito Santo que coloque em nós o desejo, o ardor, o desejo ardente de anunciar o evangelho, ou seja, um anúncio de evangelho explícito, com o fogo do Espírito Santo para todas as pessoas, em todos os lugares. E aí ele fala, com a claridade de Cristo, que resplandece na face da igreja. Aí ele reforça na Lumen Gentium, que eu havia comentado, é Cristo que tem a luz, não é a igreja. Ela só resplandece na sua face. E esse desejo de anunciar o evangelho é uma das grandes consequências do Concílio Vaticano II, né? Nós estávamos vivendo nesse período, um período de muitas debandadas de vocações, a vida consagrada. Aí, um dia, se a gente puder falar, Lívia, a gente pode falar só sobre isso, só sobre a vida consagrada leiga, porque aí a gente faz um retrospecto desde a história da igreja, onde o leigo não tinha, digamos assim, nenhum papel, e como ele foi aparecendo dentro da igreja, né, como vida consagrada. Mas esse anúncio do evangelho de forma explícita abrasou o coração de muitos bispos, e eles levaram essa mentalidade para suas igrejas, nas suas localidades. Foi aí que a Igreja Católica, através dos seus bispos, começou a se aproximar mais das igrejas afastadas. Quando eu falo igrejas, não são outras igrejas, né? Mas são as comunidades eclesiais, católicas, cristãs, que estavam na América Latina, nas regiões ribeirinhas, na região indígena. Por isso que foi tão importante o encontro que o Papa Francisco fez no ano passado sobre a Amazônia, apesar de algumas críticas infundadas, né? Mas esta comunidade que precisa tanto de evangelização nasce do Concílio Vaticano II. Nós também, como igreja, nos posicionamos mais categoricamente em relação à proteção aos direitos humanos. Então, nós vemos na Segunda Guerra Mundial e atualmente a ação da Igreja Católica para salvar judeus, né? Nós temos aí na história agora João 23, em determinado lugar onde ele trabalhava, acho que Patriarca de Veneza, numa região assim, que ele tinha uma liberdade de dar livre trânsito para os
Deus, e ele fez muito isso, sabe? E nós também temos dentro da história da igreja muitos mosteiros e conventos que esconderam as pessoas nos períodos das guerras, né? Também veio o protagonismo do leigo, é aí que surge as famosas vidas, essas novas formas de vida consagrada que as pessoas olhavam e falavam, o que é isso, gente? Que grupos são esses, né? Vinha aí, como o João Paulo II falava, né? A primavera, né? Do Espírito Santo na igreja, surgem aí as novas comunidades, surgem aí a renovação carismática, ela é uma consequência do Concílio Vaticano II, né? As novas comunidades são uma consequência do Concílio Vaticano II, né? E também duas coisas bem importantes para eu poder fechar sobre essa questão das consequências. A palavra de Deus como centro, então a palavra de Deus não está mais só no altar, no púlpito, mas a palavra de Deus está nos nossos braços, nos grupos de oração, nos encontros dos grupos, das comunidades. Nós temos acesso à palavra de Deus, ela se transforma na nossa linguagem, né, dos nossos países, das nossas nações. Nós começamos a ler essa palavra e a divulgá-la, né? E entendemos também que a base batismal igualitária, somos todos povo de Deus, casados, solteiros, celibatários, sacerdotes, somos todos um único povo de Deus, não existem mais e nem menos, não existe consagração maior ou consagração menor, todos somos iguais diante dos olhos de Deus. Isso sim, ao meu ver, foi a grande revolução. Quando o concílio veio e disse, nós somos todos iguais, isso veio de encontro a uma mentalidade que durante muito tempo não se acreditava, entendeu? Então, eu acho que foi uma grande graça, assim. Então, de forma resumida, essas seriam as consequências pastorais e catequéticas do concílio. Sim. Karen, eu vou fazer uma proposta para você e aí você me diz se dá certo, tá? Queria que a gente conversasse um pouquinho, falasse sobre o que são essas novas comunidades, né? Eu sei que não estava aqui no script, mas eu também sei que é um assunto que você gosta muito e as pessoas que estão em casa talvez não saibam o que realmente é isso, né? Nós somos a comunidade Shalom e como a nossa comunidade também existem muitas outras. E aí você pode também conhecer, né, nesse mês da palavra, que a Karen falou, né, que o Concílio Vaticano II trouxe essa experiência da palavra. Nós, como consagrados, todos os dias rezamos com a palavra de Deus, né? Temos uma vida de oração, fazemos promessas, existem aqueles que são da comunidade Aliança que trabalham, que fazem votos no celibato, né? Então, é algo muito novo, sacerdotes. Então, Karen, conta pra gente, assim, o que são essas novas comunidades, de uma forma, assim, resumida. Bem resumida, né? Então, de forma bem resumida, assim, as novas comunidades, elas não surgem do nada. Surgiu as novas comunidades. Não funciona desse jeito, entendeu? Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, ele cria uma história de salvação para a nossa vida e para a história da igreja também. Então, nós temos os nossos irmãos mais velhos, que são os institutos seculares. Os institutos seculares e é também a terceira ordem das vocações, digamos assim, celibatárias, né? Então, vamos supor, nós temos o Instituto de Schanstatt, nós temos o Instituto por exemplo, agora me fugiu do nome daquele santo, meu Deus do céu, dos Orionitas. Então, os institutos, onde eles nascem? Eles nascem a partir daquele desafio que eu tinha comentado com vocês no início da partilha, da Revolução Francesa, onde as pessoas tiveram que voltar para os seus lares para realizar as suas práticas de fé. Só que esses grupos, eles desejavam viver uma vida ainda mais de radicalidade e de entrega para a igreja, mas não existia no direito canônico e não existia na estrutura da igreja como viver dessa forma, entendeu? Então, inicialmente, nós tivemos os institutos dos celibatários, né? Mais à frente, os casais também queriam viver uma vida diferenciada, né? E como eu disse, as novas comunidades ainda não tinham nascido. O que nós tínhamos, por exemplo, era a ordem terceira, por exemplo, dos carmelitas, do Carmelo, né?
tanto masculino quanto feminino, onde as famílias participavam, dos orionitas, dos franciscanos. A partir do Concílio Vaticano II, surge então aí as vocações de novas comunidades que têm como esses predecessores, né? Digamos, é por isso que nós, da comunidade Shalom, no início, nós tínhamos nomenclaturas dentro da comunidade muito própria de ordens, consagradas, entendeu? Então, por exemplo, a gente não falava antes discípulos, né? Como é que era, Lívia, que a gente falava? Noviços. Faz tempo, hein, Lívia? Misericórdia. Noviços é uma nomenclatura que hoje foi alterada, porque hoje já existe a nossa presença no direito canônico, as nossas estruturas que são essas instituições, né, essas associações privadas de fiéis ou privadas internacionais de fiéis, né? Mas nós trouxemos muitas dessas nomenclaturas. Foi aí que, com o Concílio Vaticano II, com a renovação carismática, essa questão da renovação do batismo no Espírito Santo, da reutilização dos carismas, porque os carismas, eles não nascem com as novas comunidades, eles já existem desde a igreja primitiva. O que a gente faz aqui, na verdade, é abrir novamente, né, as portas, né, dos nossos grupos de oração para esses carismas, né? E aí, então, surgem vocações, que foi uma grande novidade, porque nós trazíamos também um novo ainda maior do que os institutos. Nós trazíamos a proposta de, como o senhor Jonas falava, que eles são um pouco antes de nós, da comunidade Shalom, homens e mulheres convivendo em sadia convivência, né? Comunidades que haveriam sacerdotes, que haveriam celibatários, que haveriam solteiros, que haveriam casais, que haveriam famílias. Isso é uma grande novidade. Como que uma família vai viver a vida consagrada, leiga, né? E foi aí que é muito interessante, porque quem fez esse movimento foi o Espírito Santo. Então, a gente tem na Europa, a gente tem a Beatitudes, a gente tem a Madonna House, que são comunidades mais antigas, né? Emanuel. No Brasil, nós temos a segunda comunidade mais antiga, né? A Canção Nova, veio o Shalom, e hoje uma série de comunidades. E nós trazemos essa novidade que é interessante, porque foi o Espírito Santo que fez esse movimento, e a igreja teve que se adequar. Olha que interessante isso, né? Que sentido que eu falo? No sentido de tentar, onde é que a gente vai colocar essas pessoas dentro dessa estrutura, né? E aí, a partir disso, com a sabedoria do Espírito Santo, nós também fomos nos adaptando à novidade que a igreja vinha nos trazendo, que nós não somos nem uma congregação religiosa e nós não somos nenhum instituto secular. Nós somos as novas comunidades, que é esse modelo que nós nos encontramos atualmente. Sim. Assim, bem resumido, tá, gente? Muito obrigada, Karen. Foi um presente. Então, gente, para a gente concluir, a última pergunta, né, que é sobre João 23, Paulo VI, e aí você já pode também deixar a sua mensagem final, o que é que o concílio deixa para a gente nos dias de hoje, né, na nossa vida pessoal, o que é que esse espírito conciliar traz para nós. Então, quando a gente fala de João 23, me entenda bem o que eu quero dizer. Nós falamos de um homem profundamente de Deus, né? Hoje santo, né? Em 2014 foi a beatificação dele. Mas era um homem, o Ângelo Giuseppe Roncalli, né? Que é o nome de batismo dele, de João 23. Ele nasceu na Lombardia, na Itália. E ele era de uma família muito simples. Ele era de uma família de agricultores. Então, a carreira religiosa dele se deu porque a família era muito fervorosa, eram muito católicos, né? Mas ele nunca teve intenção em ser bispo ou fazer um carreirismo clerical dentro da igreja, entende? Então, a vida dele foi uma vida muito voltada para as comunidades. Ele também foi capelão do exército italiano na Primeira Guerra Mundial, né? Quando terminou a guerra, ele já era professor na área da teologia. Ele voltou a ser professor, principalmente no seminário, e foi em 1920, mais ou menos, que ele foi nomeado, né, como uma espécie de conselheiro por Bento XV, né,
em relação à fé. Aí, mais à frente, ele se tornou bispo, foi núncio na Grécia e na Turquia, né? Ele trabalhou muito essa questão do diálogo, principalmente quando ele estava na Grécia e na Turquia, com os ortodoxos e com os muçulmanos, sabe? Então ele era muito hábil no diálogo interreligioso, né? Com a Segunda Guerra Mundial... Pode falar. Ela entende de uma história dele, uma piada, assim, né? Mas é verdade que um jornalista foi fazer uma entrevista com ele, né? Ele já era papa, e aí o jornalista, num certo momento, se incomodou com toda aquela pompa ao redor do papa e tudo, né? E aí ele disse assim... Santo Padre, eu preciso lhe confessar uma coisa. Aí ele disse, pois não, é que eu sou batista, né? Ele dizendo que era da Igreja Batista. Tudo. E aí o Papa respondeu assim, e eu, João? Você é o Batista, então eu sou João. Estamos bem. E ele era, assim, uma pessoa muito acessível, bem isso que você falou, muito acessível. Eles falavam o Papa da bondade, o Papa bom, por causa do sorriso, por causa da afabilidade, da acessibilidade, né? E eu tinha comentado também na nossa partilha que ele conseguiu salvar os judeus das perseguições, né? Concedeu essa permissão de trânsito através da delegação apostólica que ele exercia, né? Ele conseguiu também certidões de batismo temporário, certificações de imigração. Olha, só de fazer isso, gente, a pessoa já é demais, né? Porque o período da Segunda Guerra Mundial foi um período tenebroso que nós vivemos dentro da história ocidental, né? E aí, depois, em 1953, ele se tornou cardeal, né? Que aí foi que ele foi para Veneza, né? E também, com a morte de Pio XII, em 1958, aconteceu o início das eleições, né? Tinham vários candidatos, e é interessante que Paulo VI também recebeu muitos votos nesse conclave, mas foi João XXIII que foi escolhido, né, para ser o eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958. E aí ele assumiu o papado, e aí ele foi desenvolver um projeto muito, nesse curto período de tempo, de luta pela paz mundial. Ele convocou o Concílio Ecumênico Vaticano. Eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, eu acho que ele foi o primeiro Papa que viajou de avião ao redor da humanidade. Assim. Isso aí, se eu estiver me enganando, aí depois me corrijam, por favor, porque eu li, mas eu não tenho certeza se foi ele, mas eu acho que foi ele. E aí também ele que trouxe uma ideia, que até então não se falava muito, de que a igreja precisava intervir construtivamente nos assuntos políticos, mas principalmente nos políticos, nos econômicos e nos sociais. Lembrando que os nossos sacerdotes não podem exercer cargos políticos, certo? Mas nós, enquanto igreja, podemos opinar em relação à justiça social, aos direitos humanos. E nós também podemos motivar que os leigos cristãos, católicos, se insiram nesses ambientes. Então, João XXIII teve um papel fundamental, curto, né? Curto enquanto Papa, longo enquanto sacerdote, né? Mas um papel fundamental. Talvez, se não fosse ele, Deus sabe todas as coisas, né? Um coração aberto, talvez a gente não tivesse ainda acontecido o Concílio Vaticano, talvez nós não estivéssemos conversando da forma como nós estamos. Mas ele foi dócil e aconteceu do jeito que deveria acontecer, né? Essa é mais ou menos a biografia dele. E Paulo VI, né? Ele também foi bispo da igreja, né? Ele também, com a morte de João XXIII, o Concílio Vaticano foi interrompido, aconteceu o conclave, João XXIII, então, Paulo VI foi eleito, e aí ele fez ele poderia ter tido, olha só, ele poderia interromper, mas ele não interrompeu. Ele decidiu continuar os trabalhos do seu predecessor, né? Ele também, como João XXIII, desenvolveu um diálogo ecumênico com os ortodoxos, com os anglicanos, com os protestantes, e isso ajudou muito a igreja em vários encontros e em vários acordos históricos, assim, né? O nome Paulo é justamente dessa questão de anúncio da palavra, do evangelho, da mensagem de Cristo, né? E ele também conseguiu minimizar conflitos internos que estavam acontecendo dentro do concílio, né, devido às diferenças em relação
aos pensamentos sobre quais decisões deveriam ser tomadas. E, por fim, ele foi um grande devoto mariano. Então, ele discursou muito para congressistas marianos, para reuniões mariológicas, visitou os santuários marianos e publicou 3 encíclicas marianas. E ele sempre procurou esse diálogo com o mundo, com os outros cristãos, com os religiosos, com os irreligiosos, sem excluir ninguém. Acho que é isso, Lívia, acabou. Não tenho mais caracteres para falar. Que delícia, gente, esse papo, esse assunto muito bom, né? Então é isso, Karen, muito obrigada. Obrigada, eu que Por esse agradeço. convite, por estar aqui com a gente. E é isso, Deus E é abençoe. isso, gente. Muito bom, gente. Ó, pesquisem mais. Aqui a gente fez, né, Lívia, um resumo. Mas fica aqui a dica, fica aqui a sugestão. Leiam, pesquisem, procurem. O tema é muito rico e muito interessante. Com certeza vai construir a vida de todos nós. Obrigada, Lívia, mais uma vez pelo convite. De nada, um grande abraço. Shalom! Até mais. Semana que vem a gente se encontra. Não perca o próximo episódio. Tchau! Tchau!